Nossa, mais uma vez, uma boa noite aqui para todo mundo, todas as crianças. A gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente começou na semana passada. Hoje a gente vai dar mais uma olhadinha com mais calma para ele, que é sobre novo nascimento. Aí tem aí George, tem Danilo Barbudão, Alexandre, Eric. A gente vai tentando aqui ler alguns versículos, explicar para vocês o que quer dizer novo nascimento. A gente leu um versículo na semana passada de Nicodemos, ele perguntando ao Senhor assim, ué, como pode o homem já velho nascer de novo, né? Então a gente vai entender o que que é isso na Bíblia, o que quer dizer nascer de novo, novo nascimento. E aí agora vou chamar Eric aí para Eric começar explicar. Quem tiver dúvida, pode perguntar, levanta a mãozinha, faz a pergunta no chat e a gente vai tentando responder para vocês, tá? Eric, pode ficar à vontade. Tá certo. Então, como a gente viu na semana passada, um pouquinho, o novo nascimento ele é algo que acontece independente de nós. O novo nascimento ele provém exclusivamente de Deus. Deus ele vai colocar vida em uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Então, Deus vai comunicar vida nova para essa pessoa. E ele vai utilizar ali do espírito e da água. A água, na palavra de Deus, ela é a figura da própria palavra de Deus. Porque quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, ela nos ensina os pensamentos do nosso Pai. Então, através da sua palavra, Deus vai gerar vida nova naquela pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Tem um versículo interessante que a gente pode aprender como é que a gente nasce de Deus e por que agora nós somos chamados filhos de Deus. Esse versículo, ele está em João, capítulo 1, no versículo 12. Aí ele vai falar assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram do sangue porque não tem relação sanguínea, né? Não é uma relação carnal assim, nem da vontade da carne, ou seja, de um casamento, né, de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, e nem da vontade do varão, ou seja, quando um pai e uma mãe decidem ter um bebê, mas de Deus. Então, o novo nascimento, ele é vindo do próprio Deus. Lembra que na semana passada a gente perguntou, né? De onde foi que veio a fé? Como foi que você creu em Deus, no Senhor Jesus? Quando foi que começou? Então, foi o nosso Deus que foi lá e colocou essa fé, essa vida nova dentro de cada um de nós. Então, o novo nascimento, ele pode ocorrer antes de uma pessoa conhecer o Senhor Jesus e ser salvo pelo Senhor Jesus, ou pode acontecer ao mesmo tempo. Não é isso, Elton? Justamente, e eu estava lembrando de um versículo aqui também, depois daqui a pouco os irmãos vão ajudar aí também. É, vou pedir para colocar, a gente vai lá em Gênesis, para a gente saber essa história aí de morto em seus delitos e pecados, como é que falou. Gênesis 3, deixa eu ver, 2. Oh, Porque essa história aí é velha, né, Elton? Começa lá deixa atrás. eu ver onde é que eu acho o versículo aqui. Acho que é bom o 15, 2:15. Coloca, deixa amarelinho aí para nós e tal. Ó.
Essa história a gente já leu, foi a queda do homem no dia que o homem ele desobedeceu a Deus, uma ordem que Deus tinha dado lá. Quem se lembra dessa ordem que Deus tinha dado para o homem no Éden? Não comer a maçã. Acho que era uma árvore que tinha lá no meio que não podia comer a maçã. É um fruto, Podia- né? Eu não podia comer o fruto. Na Fruto, Bíblia não isso. diz que era uma maçã. A gente não sabe bem que tipo de fruto é, mas Não era um pode, fruto. sabia? Isso, João. Muito bem. É isso aí mesmo. Então, Deus tinha dado a ordem, ó, de toda árvore que está no jardim, pode comer do fruto, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, vocês não podem comer. Falou para Eva e para Adão, não comam. Mas de toda outra árvore que tiver, pode, só não dessa. Preste atenção. Aí deu essa ordem para eles, só que eles desobedeceram. Então a gente vai ler agora, ó. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer qualquer fruto que vocês encontrarem na árvore do jardim, vocês podem comer. Mas tinha uma que não podia, ó. Da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aí Deus faz uma afirmação: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Não comam. Falou para Eva e para Adão. Só que aí a gente sabe da história. A serpente foi, enganou Eva. Eva foi, pegou desse fruto, comeu. Agora a pergunta: Eva morreu ali naquela hora de Adão? Caiu no chão duro, comeu o fruto e. Não. Não, não comeu. Mas aí Deus estava falando que ela ia morrer. Olha só, Não, olha só o versículo. Ó. Se, porque no dia em que dela comeres, versículo 17, certamente morrerás. E ela comeu e não morreu. Continuou. Teve filho, teve Abel, teve Caim. Então vamos entender aí. Quando Deus estava falando aí, ó, certamente morrerás, era principalmente, além dessa morte física que ia vir depois, né? Porque o pecado a gente já viu que entrou doença, entrou morte, bagunçou a criação de Deus toda, a gente já aprendeu isso, mas principalmente ia haver aí uma morte espiritual, que é mais ou menos assim, ó, o homem não ia ter mais é, não ia ter mais um relacionamento com Deus. Esse relacionamento ia ser quebrado no momento em que ele desobedecesse aí. Nunca mais o homem buscaria Deus novamente para ter um relacionamento. Isso aí é a morte espiritual, que é essa morte aí que Deus está falando, ó, certamente morrerás. O homem seria incapaz de buscar a Deus para adorar, para ter comunhão. Nunca mais ninguém conseguiria. Aí é a morte espiritual, além da morte física que a gente já conhece, que a gente vai ficando velho, vem doença, ou acidente, ou qualquer coisa que acontece, e a gente morre fisicamente. Mas aí, essa morte é a morte espiritual. É como se a gente não tivesse mais nenhum desejo por Deus. E também, como nesse dia eles desobedeceram, entrou o pecado no mundo, todo mundo que nasceu de Eva, de Caim, o filho dela, né? E de Adão, Caim, Abel, e os filhos de Caim e Abel, até nós também herdamos deles esse pecado aí. E por conta da desobediência, Deus ia ter que condenar todo mundo, porque ele falou: não come, né? Não come. Deus é justo. Então, quando eles falam uma coisa, a gente não deve desobedecer. E ele disse para ela não comer, ela comeu e ele precisava julgar isso aí, porque nenhum pecado, né, diante de Deus fica sem julgamento, sem punição. Então, morreram espiritualmente. Por isso que quando nasceu Caim, quando nasceu Abel e os filhos de Abel e a terra foi se enchendo de gente,
todos os que nasceram a partir de Eva e Adão nasceram mortos espiritualmente, como eu falei, mais ou menos assim, sem desejo nenhum de buscar a Deus. Cada um fazia o que queria, não queria saber se Deus estava gostando, se não estava gostando. A gente vê logo que lá já teve logo o primeiro homicídio, né? Um irmão matou o outro, Caim matou Abel, ou seja, não estava preocupado com a opinião de Deus, o que Deus achava disso, se podia matar uma pessoa, se não podia, e cada um fazendo o que dava na cabeça. Por quê? Porque eles não tinham mais nenhum temor de Deus por causa disso aí. Aí o que acontece? Morte espiritual. E até hoje é assim. Você sabe por que a gente fala do Senhor para a pessoa e elas falam, isso é mentira, eu não acredito nisso não. Ó, tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, recebeu o castigo ali no nosso lugar. A gente fala do Senhor, a pessoa fala que nada. E eu não acredito nisso não, morreu, acabou. Sabe por quê? Porque eles estão mortos, eles não entendem. Isso que a gente entende, né? Que o Senhor Jesus veio ao mundo, o Senhor Jesus foi ali na cruz, pagou pelos nossos pecados. A gente só crê nisso, só entende, só compreende, só tem essa fé, porque, como o Eric falou, Deus deu vida novamente, digamos assim, vida espiritual, porque vivo naturalmente a gente tá, né? Eu tô aqui conversando, eu tô vivo, mas espiritualmente eu estava morto. Quando eu via das coisas de Deus, eu não dava atenção, eu não tinha interesse, não tinha desejo, não tinha vontade. Minha vontade era toda fazer a minha própria vontade, fazer tudo que era contrário à vontade de Deus. Então, tudo que tinha na minha cabeça de vontade de fazer, eu chegava lá e fazia, sem querer saber se Deus estava gostando, se Deus não estava gostando, porque eu estava morto espiritualmente. Que dia que eu nasci de novo? Eu falei para vocês semana passada, em 2015, ouvi o Evangelho, Deus me deu fé, como é que falou, e eu pude crer no Senhor Jesus Cristo. Ele me deu vida primeiro, tá vendo? Nasci de novo. Tinha nascido do meu pai e da minha mãe. Aí, mas morto espiritualmente, em 2015, eu nasci novamente agora. Nasci espiritualmente, nasci do alto. Aí eu pude entender a obra do Senhor Jesus, o que ela representa. Eu pude ter fé, porque Deus me deu essa vida, né? Para mim poder crer nessas coisas, crer na palavra de Deus, crer no que Deus diz, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, isso é mais ou menos o que é nascer de novo, porque a gente estava morto espiritualmente nesse dia aí que a Eva desobedeceu e Deus falou para ela: certamente morrerás espiritualmente. É isso, Danilo? Com certeza, irmão. Eu estava vendo até que tem alguns outros versículos, né, que falam sobre o novo nascimento também. Aqui em Romanos 8:9 fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não, não é esse aqui não que eu olhei. É outro. Aqui. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E essa novidade de vida já é a nova vida, né? A nova vida em Cristo. Que antes da água da palavra, como bem Eric falou, e o irmão Elton também, nós estávamos mortos, né? Nos nossos delitos e pecados, e então a gente não entendia as coisas de Deus e não buscava Deus, e não tinha como entender as coisas de Deus. Mas depois da água da palavra, através da Bíblia, através daí Deus nos deu nova vida. E aí a gente agora consegue entender as coisas de Deus, porque a gente passa a ter uma vida divina, Deus habitando na gente, através do Espírito Santo. Então, a gente tem comunicação com Deus, a gente consegue buscar a Deus, a gente agora busca a Deus e entende a Deus também. Então é isso. Só concluindo o que os irmãos falaram.
Eric, pode ficar à vontade, George, Alexandre, Dal, se quiser ajudar aí, lembrar de mais algum versículo. As crianças tiverem perguntas também, pode ficar à vontade, perguntar. Tem mais versículos, tem João 3, aqui João 3, que o Senhor Jesus fala com Nicodemos, mas Nicodemos não entende. Mas eu vou explicar isso aqui. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é isso, nascer de novo? Nascer de novo é uma vida nova. Um dia, o Elton nasceu, e quando o Elton nasceu, ele tinha uma vida só. Essa vida. E aí, o que foi que Deus fez com o Elton? Deu uma outra vida, uma nova vida para o Elton, porque a vida que o Elton, quando nasceu, ele teve, foi arruinado pelo pecado. Aí Deus pegou e deu uma nova vida para o Elton. E aí agora o Elton tem nele uma vida velha, que não presta mais para Deus, e o Elton agora tem uma vida nova que Deus deu a ele. A vida velha foi o primeiro nascimento. E a vida nova é o novo nascimento. Então o Elton nasceu uma vez, e quando Deus deu uma nova vida para ele, ele agora nasceu de novo. Então o Elton nasceu uma vez, depois nasceu outra vez. É isso, Elton. Então quer dizer que uma vez você nasceu criancinha, com uma vida, aí quando cresceu, que creu no Senhor Jesus, foi porque você tinha nascido de novo para crer no Senhor Jesus, tinha outra vida. Foi isso aí, Elton. Justamente, e esse novo nascimento, criança, essas coisas de Deus, a gente sabe que Deus é... Vamos tentar lembrar. As três... Como é que é o nome, Dal? Os três atributos de Deus. Quem se lembra? Deus é, primeiramente, quem se lembra? Os três... Vou falar Unigênito, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo, aí são as três Filho e pessoas. Espírito Santo. Isso, tá certo, sei. Agora, vamos ver os atributos. São as, digamos assim, as características. Unigênito, Pode falar, Enzo, se souber, Ana Júlia. unigênito, Onisciente, Unigênito, onipotente, onipotente, onisciente. Ó, foi dois aí, falta um. Onipotente, onisciente e unigênito. Onipresente. onipresente. Certo. Onisciente quer dizer que ele tem todo todo conhecimento. Isso, todo conhecimento. Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares. todos os lugares. E onipotente que ele quer dizer que ele é Unigênito. onipotente quer dizer que ele é todo Único. Poderoso. poderoso. Isso, bacana. Então Deus é todo poderoso. Então ele pergunta assim, mas esse negócio de nascer de novo, como é que é assim? Eu sinto alguma coisa? Não, é um milagre que Deus faz na vida da pessoa. Eu estava morto, não queria saber, como o Dal falou, e um dia eu tinha nascido lá em 1900 e bolinha. Aí
não gostava das coisas de Deus, não queria saber, não entendia, não lia a Bíblia, nada, não queria saber de nada. E aí, um belo dia, eu ouvi falar do Senhor Jesus e a partir desse dia eu mudei da água para o vinho. Eu comecei a gostar da Bíblia, comecei a gostar de ouvir falar do Senhor Jesus, comecei a gostar de ouvir hinos. Aí não gostava mais de fazer aquelas coisas que eu fazia errada. Olha só como é que pode. Em um dia eu estava morto, no outro dia eu estava vivo para Deus. Então é um milagre que Deus faz em cada um de nós. Então a gente não sente assim, a gente não sente nada. Ué, nasceu de novo, sentiu alguma coisa? Não. Simplesmente a gente começa a desejar as coisas de Deus. Um dia na nossa vida a gente ouve a palavra de Deus e entende, tem fé naquilo que a gente ouviu, crê no Senhor Jesus. Ah, agora estou entendendo. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para me salvar. Ele pagou os meus pecados e a gente começa a entender, a gente começa a gostar, amar o Senhor Jesus Cristo, gostar da Bíblia, entender a Bíblia, porque também a gente passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que revela essas coisas tudo pra gente, ó, que a gente está lendo aí. Então, porque nasci novamente, tinha nascido uma vez, do meu pai e da minha mãe, mas para Deus eu estava morto, como a gente está falando, né? E aí, um belo dia, eu nasci novamente. Agora eu nasci do alto, tive fé, Deus me deu essa nova vida para mim poder crer e começar agora e já ter certeza também da vida eterna, que se o Senhor voltar hoje, eu vou estar com Ele, se eu morrer também eu vou estar com Ele. Todas essas coisas a gente entende e recebe pelo novo nascimento, não é isso, Dó? Já falando, tá fechado o microfone, Dó. Oi, Welton, rapidinho. Fala aí de novo que eu acabei não ouvindo no finalzinho. Ah, tá. Aí eu tava falando que essas coisas que o novo nascimento é um milagre que Deus faz e que a gente passa a compreender, a desejar, a entender tudo isso por causa desse milagre que Deus faz com cada um de nós, que é o que a gente está falando, o novo nascimento, que vem de Deus, né? Essa vida nova é, é dada por Deus, para a gente poder crer. Sabia que se Deus não fizesse isso com a gente, não nos desse essa vida nova, do alto, né? A vida de Deus. A gente nunca ia crer em Deus, a gente nunca ia crer no Senhor Jesus Cristo, a gente ia para o lago de fogo, a gente só é salvo porque Deus pegou nós, a gente que estava morto, nos nossos delitos e pecados, como os irmãos estão explicando, e deu essa vida nova, né? E aí agora, a partir desse momento que a gente recebeu de Deus essa vida, a gente foi salvo, foi escolhido para ser salvo. Por isso que a gente é feliz. É isso mesmo. A gente não vê a nova vida que Deus dá a gente. Assim como a gente também não vê a nossa velha vida. Mas a gente está vivo, né? Então, em Welton, tem uma vida velha e tem uma vida nova que Deus deu. A vida velha foi o primeiro nascimento de Welton. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E a vida nova é chamada como? Essa nova vida é chamada de quê? Hã? Eu não sei, Judeu, mas Renascimento. Porque Ressurreição. você vive em um espaço de tempo, numa coisa. De novo, não ouvi direito. Quem foi que falou aí? Enzo. Fala aí, Enzo. Essa nova vida é chamada de quê também? Ressurreição ou renascimento? Novo renascimento. E aí, Eric? Essa nova vida é ressurreição e renascimento? Como é esse negócio? Ou é novo nascimento?
essa nova vida pode ser chamada também de vida eterna, que é uma vida que a gente já desfruta aqui, quando a gente tem comunhão com o Senhor, quando a gente entende, né, tem a certeza da salvação, nós entendemos que agora nós somos remidos, que Deus, ele agora pode nos receber na sua presença por conta do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Então, o novo nascimento também pode ser vida eterna. Se eu tiver errado, me corrija. Então vamos lá. Alguém falou aqui que novo nascimento é ressurreição e também é renascer. Um novo nascimento é nascer de novo. Nascer de novo. Um dia, Eric nasceu com uma vida, mas essa vida é uma vida pecaminosa e não serve para Deus. Então, para Deus ter Eric com ele, o que foi que Deus fez? Deu uma nova vida, uma outra vida para Eric. Porque a primeira, não serve para Deus. Então, como Deus deu uma nova vida para Eric, então praticamente Eric nasceu de novo. Então, a nova vida é o mesmo que dizer nascer de novo. A ressurreição, o que é ressurreição? Ressurreição é quando morre e depois a pessoa ressuscita. Ela mesmo volta volta com corpo, alma e espírito. Ressurreição é dessa forma, mas nova vida é um novo nascimento que até a gente aqui mesmo andando aqui agora, Deus já deu vida para a gente, uma nova vida, e um dia essa nova vida vai se manifestar. Um dia ela vai se manifestar. É tipo assim, vocês já viram quando uma lagarta se transforma numa borboleta? Primeiro a gente vê assim a lagarta, e aí um dia a lagarta entra no casulo, fica assim naquela casinha dela toda fechada, e aí chega um dia, aí começa a sair aquelas asinhas assim, pelo casulo, e aí de repente, sai dali de dentro daquela casinha uma borboleta. Um dia, a nova vida vai se manifestar assim. A gente vai deixar de ser esse homem, a mesma pessoa assim, a gente vai deixar de ser esse homem pecaminoso que nós somos, que a gente peca, e a gente vai ser agora um homem que não peca mais, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou e nem podia pecar. Mas por quê? Porque Deus já tinha feito a gente nascer de novo. E essa vida que está em nós é que um dia vai fazer com que a gente se transforme numa pessoa que não vai mais pecar e que também, o que mais? Deixa eu ver. Não vai mais morrer, não vai ficar mais velho, não vai ficar doente. O que mais, Enzo? Enzo está colocando aqui, deixa eu ver o que foi que Enzo botou. Ah, sim, já são 9 horas. Muito obrigado, Enzo. Olha que maravilha. Então, para a gente encerrar, vocês estão entendendo aí que a nova vida é um novo nascimento ou é nascer de novo, como o Senhor Jesus está falando aqui? Tem alguém que não entendeu? Se não entendeu, levanta a mãozinha que continua, viu? Deixa eu ver a Heloísa. Ô, Heloísa, tá me ouvindo, Heloísa? Heloísa. Deixa eu ver se a Heloísa tá aqui. Oi, Tudo bem, Heloísa? tudo. O que é a nova vida?
A Heloísa está pensando. Tá aí na telinha, olha, Heloísa. A nova vida A vida eterna. é nascer de novo. Nova vida é nascer de novo e que também faz parte da vida eterna que Deus nos dá. Por quê? Essa é uma vida que não vai mais se acabar. Não se acaba nunca, é uma vida infinita. Então a vida nova, ou a nova vida, é a mesma coisa da gente dizer assim, e Dal teve uma vida nova, então Dal nasceu de novo. João Miguel teve vida nova de Deus, então João Miguel nasceu de novo. Agora eu vou perguntar a João Miguel. Ô, João Miguel, o que é ter vida nova? Hein, João Miguel? É tipo, é tipo, é tipo a pessoa nascer de novo. E como é que nasce de novo? Tipo, ela tá morta com esses pecados aí no céu, tipo, aí ela vai nascer de novo. Ela tem que crer em quem para nascer de novo? Em Deus e Jesus. Em dois. Então, nova vida é nascer de novo. Mesmo aqui na Terra, ó, e um dia, essa nova vida vai aparecer, a gente vai aparecer um dia na presença de Deus com essa nova vida, um novo homem, assim, que não peca mais, não fica velho, não fica doente, não morre mais, olha que coisa boa. Então, nova vida é isso. Por enquanto, ela está guardadinha dentro da gente, a gente não está vendo essa nova vida, ela está guardadinha dentro da gente que Deus já deu, Deus já fez a gente nascer de novo, e um dia ela vai aparecer. Quando o Senhor vier para o arrebatamento, quando ele vier tirar os seus santos daqui da terra, aí a gente, ó, vai ver essa nova vida. Vai ser muito bom, viu? Nunca mais vai ter sofrimento na vida da gente. Ei, João Miguel. E já são... Ô, Elton, quer falar mais alguma coisa, Elton? Não, acho que tá ok, Rudolf. Então, já são 9h05. É hora de mimi, que significa o quê? Fogo no Dormir. Mimi significa o quê, Levi? Dormir. Dormir significa dormir. E antes de dormir, o que é que a gente faz? Escovar os dentes, orar, banho. Isso, tem várias coisas para a gente fazer, né? Pode tomar um banho, escovar os dentes. Escovar os dentes, tomar banho, fazer xixi de noite. Isso aí, tá vendo? E aí, Minha mãe comprou um leite em pó pra mim, especialmente para ela fazer de noite pra mim. E sabe, eu não consigo dormir sem um leite quente. olha que beleza, rapaz! Um leitinho quentinho que mamãe já comprou. Então, o mimi vai ser bom, viu? Esse mimi vai ser bom, Elton, hoje, viu? Olha o Elton. Olha, Essa foi ótima, viu? Um leitinho quente para dormir. poxa, eu queria ter essa moral, viu? Então, antes não, depois de tomar o leitinho quentinho, tomar um banhozinho, escovar os dentes, antes de fechar os olhos para mimi, Levi vai fazer o que também, Levi? Vamos ver se Levi vai responder. O Levi saiu, agora aqui voltou aqui. Deixa eu
sem querer, eu apertei aqui e acabei saindo. Esse menino a gente não pode piscar o olho que o menino apronta. Você é igual eu. Olha, então, Levi, vamos lá, vou perguntar de novo. Tem um banhozinho, um leitinho quentinho, escovar os dentes. E na hora que for para a cama, antes de mimir, o que é que mais você pode fazer? Fala, senhor. Falar com o Senhor? Falar com o senhor significa orar. Muito bem. Falar com o Senhor, Elton. Tá prestando atenção, Elton? Eric, Danilo, Alexandre. Tá dando aula, viu? Falar com o Muito Senhor bem, viu? significa orar antes de mimir. Gostei, Levi. É isso aí, viu? Agora jogue duro no seu leitinho quentinho. Viu? E vá mimir bem. Ore ao Senhor e agradeça pelo leitinho quentinho, viu? Não esqueça de agradecer por esse leitinho. Leite quentinho. Tá bom. Fria, O fresquinho. esse leite é muito bom que ó, chega a ser Olha, leite de rapaz, vaca. cheio de moral. Então pronto. Semana que vem tem mais assunto. Será que todo mundo aprendeu o que é nova vida? Voltando, nova vida é novo nascimento. Nasceu de novo porque tem nova vida. Se tem nova vida, porque nasceu de novo. Então, o Elton, o Eric aí, algum dos irmãos pode agradecer? Vamos dar graças.